boa noite a todos, graça e paz. Tenha a bondade de pegar sua Bíblia e vamos abri-la. Na sequência dessa série de mensagens, leremos hoje o capítulo 6 de João. Queria pedir aos irmãos, por favor, que você tenha a bondade de deixar sua Bíblia aberta, porque certamente nós haveremos de pontuar alguma coisa na sua Bíblia, tá bem? Nós falaremos nesta noite sobre o tema o poder da multiplicação. E antes de ler a palavra de Deus, eu quero já agradecer a nossa missionária Neide, prazer muito grande conhecê-la pessoalmente, agradecer a confiança do pastor da igreja, pastor Estevão, na pessoa do seu filho querido, aos irmãos que já me conhecem. Estou muito à vontade aqui no meio de vocês, viu? Eu sou paranaense, morei em Brasília há 35 anos e estou aqui. Minha esposa é paraibana e casou com um paranaense. Estamos felizes, agradecidos a Deus pelo privilégio de cooperar no reino do Senhor. Quero também já avisá-los que eu preciso muito da cooperação de vocês, porque o tema que nós temos para desenvolver, ele é muito complexo e nós precisamos ter um introdutório para a gente entender melhor. Sei da responsabilidade que está sobre mim, porque a Bíblia diz que uma seta lançada e uma palavra dita não volta atrás. Ela pode ser benéfica e ela pode ser destruidora. Então nós temos a responsabilidade diante de Deus, diante da igreja, a sua liderança e respeito a você também. Pode ficar tranquilo que nós não vamos falar nada que não seja aquilo que está na Bíblia Sagrada. Tem coisas que você vai gostar, tem coisas que talvez você não vai gostar muito. Mas pode ficar tranquilo, por isso que eu pedi que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós só vamos falar aquilo que Deus mandar que nós venhamos falar. Vamos lá? João, capítulo 6, verso 6, verso 1, diz assim: Depois disto partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou-se a retirar, ele só, para o monte. Este milagre é um dos milagres estupendos da Bíblia, maravilhoso. Tanto é verdade que todos os 4 evangelhos narram este fato maravilhoso acontecido dentro do ministério de Jesus. E quando a gente vai ler esse texto,
juntamente com os demais textos de Mateus, de Marcos, de Lucas, nós podemos fazer um apanhado mais preciso e entender melhor. Eu aconselharia você, quando ler um texto, procure ver se há um outro similar, para que a sua compreensão possa ser mais elucidada. Então nós podemos ver, já dentro desse texto, em consórcio com os demais, quem eram os personagens que estavam envolvidos neste fato. Os personagens, como diz a própria Bíblia, era uma grande multidão, eram os discípulos e também a pessoa de Jesus Cristo. Qual era o cenário deste acontecimento? Depois de um dia exaustivo, cansativo, que Jesus pregava e ensinava, já no fim da tarde, ele vê uma multidão exaurida, extremamente faminta, e ele agora se preocupa de poder ajudar a aliviar, a atenuar a situação daquelas pessoas que estavam necessitadas. O que foi que Jesus propôs diante daquele quadro? O que Jesus propôs? Diz assim no verso 5 que nós acabamos de ler: onde compraremos pão para estes? Jesus propõe isso para os discípulos. Agora, quais são as soluções que os discípulos apresentaram? O primeiro, ou melhor, os 12 discípulos disseram em Mateus capítulo 14 e versículo 15, desta forma: o lugar é deserto, a hora é avançada, despede esse povo. Mas no capítulo 6 de João, versículo 7, Filipe diz assim: se nós tivéssemos 200 dinheiros, não resolveria o problema. Mas o nosso irmão André, que não é este aqui, mas o André, irmão de Simão Pedro, disse que ele achou no meio da multidão um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Agora preste atenção nisso, irmãos, porque aqui tem tudo a ver com a mensagem de hoje, tá bem? Preste atenção. Quais eram as motivações daquela multidão, naquela ocasião desse fato ocorrido? Quais eram as motivações? Eu queria só lembrar você que enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, orando, lendo Bíblia e pregando, o Espírito de Deus está presidindo este lugar, a nossa mente e o nosso coração. A Bíblia diz que o homem vê o exterior e Deus vê o interior. Então Deus conhece de maneira profunda as inquietações da nossa alma, as nossas preocupações, as nossas motivações e as nossas intenções. Então veja comigo quais eram as motivações daquela multidão do fato ocorrido. Capítulo 6 de João, versículo 2. Leia comigo, por favor. E grande multidão o seguia. Por que a multidão o seguia? Como é que diz na sua Bíblia? Por quê? Por quê? Porque via os sinais. No capítulo 6, versículo 26, vai dizer Jesus falando que a multidão seguia a Jesus porque estava com a barriguinha cheia. Seguiam Jesus por causa dos milagres e seguiam Jesus porque eles estavam abastados. Haviam já, em outras oportunidades, comido de maneira muito lauta, muito grande. Eles estavam saciados. Mas olhe comigo, por favor, lá no versículo 14 e 15, eu vou bem compassadamente, que você precisa entender aquilo que Deus quer comunicar conosco. Veja aí, capítulo 6, versículo 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, que era a multiplicação dos pães, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aí a Bíblia vai dizer, versículo 15: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte.
Quais eram então as motivações da multidão? A multidão estava seguindo Jesus por causa dos milagres. A multidão estava seguindo Jesus porque queria resolver o problema da pança, da barriga, da fome. Mas não somente isso, a multidão também estava seguindo Jesus porque eles queriam resolver o problema deles de imediato. Qual era o problema imediato deles? Era o jugo romano sobre os judeus. Quando eles viram aquele grande estadista, aquele grande profeta, um homem que conseguia atrair multidões e que tinha poder para fazer milagre, diz a Bíblia. Ele diz: este é o profeta que haveria de vir ao mundo, e tentaram arrebatar ele para fazê-lo rei. E a Bíblia diz que Jesus, sai fora. Deixa eu chamar a sua atenção. Será que o quadro mudou desses mais de 2000 anos? Não. As pessoas continuam as mesmas. Hoje, uma doença que está atingindo os 4 cantos da terra chama-se egoísmo. A pessoa está preocupada com ele. A pessoa quer que você tenha piedade dele, que você socorra ele, que você ajude ele. A multidão não era diferente. A multidão não era diferente. A multidão estava interessada em que Jesus resolvesse os seus problemas imediatos e emergenciais. E aqui eu dou uma paradinha, irmãos, para pedir que você olhe para cá, por favor. Coisa que muitos pastores não dizem, muitos pregadores não dizem. Atrás de todos os milagres que Jesus operou, existia uma ideia, existia um propósito, existia uma pedagogia. Jesus ficou por mais de 3 anos na terra, tentando ensinar, doutrinar, incutir na mente do homem o propósito de Deus para a vida dele. Quando a gente vai ler esse capítulo 6, Jesus também tinha um propósito definido. Jesus tinha algo para passar a toda aquela multidão e também especialmente aos seus discípulos. Tanto é verdade que já lá na frente, quando ele vai ser crucificado, na semana da sua crucificação, ele reúne os discípulos e perguntam: que diz os homens ser o Filho do Homem? Aí alguém disse: Jesus, eu estive passeando lá na feira e estão dizendo que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias, que é Jeremias. Aí Jesus vira para o seu colegiado, os seus discípulos mais chegados, 12, e diz: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Irmãos, a Bíblia não diz isso, mas ela me dá margem para pensar que houve ali um momento de grande expectativa, porque os discípulos começaram um a olhar para o outro, e aí a Bíblia diz que Pedro se coloca de pé como líder dos 12, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir daquele momento, Jesus podia subir e ir ao Calvário, porque alguém sabia da missão dele. Qual era a missão, qual era a lição, qual era o intuito, qual era a ideia deste grande milagre? E eu preciso falar isso, para depois nós entrarmos naquilo que você tanto deseja nesta noite. Qual era a ideia principal da multiplicação dos pães? Jesus queria incutir na mente dos homens daquele tempo, como deseja incutir na sua mente, você que veio aqui nesta noite. Jesus queria mostrar que Ele era e Ele é o pão vivo descido do céu. Ele não era o maná que veio e a pessoa comia um dia, no outro dia precisava comer. Jesus Cristo, Ele é o pão vivo, aquele que vem para matar a fome,
aquele que vem para resolver. Nesta noite você pode ter toda a certeza, se você abrir o seu coração, esse mesmo Jesus que fez um milagre lá na Galileia, lá em Jerusalém, Ele vai tocar na sua vida, Ele vai te libertar, Ele vai te levantar, Ele vai falar coisas grandes e profundas na sua vida, matando a sua fome, matando a sua sede e transformando a sua vida, que é o maior e o melhor de todos os milagres. Por isso que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O maior milagre que existe, como foi dito no começo do culto nesta noite, é você conhecer a Jesus Cristo como Pedro conheceu. O maior milagre é este. Irmãos, o que nós entendemos por milagre? Milagre, como foi dito pelo nosso pastor Inácio, já na sua primeira prédica, milagre é tudo aquilo que transcende a compreensão do homem. Milagre é algo sobrenatural, não há explicação. Porque se houver explicação, não é milagre. Da mesma maneira que você não conhece Deus, ninguém conhece Deus. Nós temos um conhecimento muito pálido de Deus. Por isso que Ele recomenda que nós devamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Porque Deus é grande, Deus não cabe na palma da minha mão, Deus não cabe na minha pequenez, do meu raciocínio humano. Deus transcende, Deus é maior, Deus é grande. Então milagre é tudo aquilo que você não compreende, é algo sobrenatural, é algo que transcende todas as expectativas humanas. Mas existem alguns cuidados que nós precisamos falar, e eu queria a sua atenção. Milagre não transforma o homem interior do homem. Porque ninguém viu mais milagre do que o povo de Israel nos 40 anos que ele esteve na sua jornada, na sua caminhada. Ninguém viu mais milagre do que os nossos irmãos de Israel. Eles viam milagre toda manhã, toda tarde. A Bíblia diz que a roupa deles não envelheceram, os calçados não acabaram o solado. A Bíblia diz que vinha uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E não somente isso, a Bíblia diz que Deus mandou cordonizes. No deserto não tinha água, Deus fez brotar água da rocha. E mesmo assim, esse povo sucumbiu, todos eles, exceto Caleb e Josué. Eu não posso deixar de falar isso, principalmente por causa da mídia. Os irmãos já notaram como é que o milagre tem um fascínio? Como é que a gente se impressiona com o milagre e esquece de procurar entender o que é que Deus quer falar conosco atrás do milagre? Então, milagre não transforma o homem interior. Segundo, milagre não é atestado de salvação pessoal. Capítulo 7 de Mateus, versículo 21, 22. A Bíblia diz assim: mas Senhor, em teu nome, nós oramos pelos enfermos, nós fizemos maravilhas, nós fizemos muitas coisas. Aí a Bíblia diz lá no versículo 2: apartai-vos de mim, porque eu nem te conheço, não tenho comunhão contigo, não tenho relacionamento contigo. Milagres, existem fontes desconhecidas de milagre. Eu tive a curiosidade, essa semana, de entrar na internet, e até mando você entrar também. Existe um homem na Índia, que ele é de origem holandesa, mas mora na Índia. O nome dele, pelo menos entre aspas, não sei se é o nome artístico, não sei se é o nome da seita que ele segue, chama Havana. Esse homem, ele literalmente levita. Dá para você entender isso? Imagina que o pastor Wilson levitando aqui, aí tinha gente que ia correr, que ia gritar, que ia pular, que ia dar glória a Deus. Milagres têm fontes desconhecidas. Eu vou aguçar sua mente e você vai entender. Se lembra quando Moisés vai com Arão, lá em Faraó?
que Deus manda Moisés enfiar a mão no seu seio, quando ele tira está leprosa, torna a botar outra vez, quando ele tira está como pele de bebê. Aí manda ele pegar o cajado, manda colocar no chão, quando ele coloca o cajado no chão, vira o quê? Vira o quê? Quem é que sabe? Quem viu os 10 mandamentos, ele sabe, quem lê Bíblia também sabe. Vira o quê? Uma cobra, vira uma serpente. A Bíblia diz no capítulo 7, versículo de 9 a 11, que quando ele chega, que Faraó diz, qual é o sinal que você vai fazer? Ele faz isso, a Bíblia diz que os encantadores, os mágicos também fizeram, mas com um diferencial. A cobra do cajado de Moisés foi lá e engoliu todas as outras. Aí Deus vai e diz para Moisés, Moisés, agora você vai lá e toca com o cajado no rio. Quando ele toca no rio Nilo com o cajado, as águas tornam como de sangue. E a Bíblia diz também que os encantadores fizeram. Pastor, onde o senhor quer chegar? Deus não faz milagre? Claro que faz. E nós vamos falar nisso aqui nessa noite. Eu só quero que você tenha equilíbrio. Eu quero que você não se fica parado no milagre. Olha para quem faz o milagre, não o milagre. Eu tenho um testemunho pessoal de uma irmã minha única irmã, que morreu aos 48 anos de idade, tem 2 anos e 1 mês que ela morreu. Ela começou a tossir, foi aos médicos e constatou câncer no pulmão. Ela ficou desesperada. Ela buscou todos os recursos. E choveu de pessoas na casa dela para orar por ela. Profetizaram. Ela chegou a ir até aí numa pessoa, lá em São Paulo, e a pessoa abraçou ela e disse, minha filha, volta para casa, você já está curada. Foram muitos profetas lá orar por ela, pastores. E a maioria disse, olha, você já está curada. Eu disse, Jesus, o que eu vou fazer com a minha irmã, Jesus? Eu só tenho uma. Orei ao Senhor. E um dia disse, minha irmã, eu quero falar com você pessoalmente. Você é a única irmã que eu tenho. Os outros são tudo homens. Você é a pessoa que mais meu pai gosta, porque você realmente é diferenciada. Mas eu sou um servo de Deus, eu tenho que falar. Eu vou continuar orando por você. Eu creio que Jesus pode te curar. Eu não vou desistir de orar por você, mas eu tenho uma palavra para te dizer. Continue tomando os remédios, continue no médico, mas eu quero te dizer uma palavra, se prepare, porque Deus pode querer te levar. O que nós estamos vendo na mídia hoje são pessoas que se dizem pastores, entre aspas, tentando manipular a boa fé das pessoas, brincando com a fé das pessoas. A minha irmã disse, mas Wilson, eu creio que eu vou ser curada. Eu disse, eu também creio. Mas eu não posso deixar de dizer para você que o mais importante não é você ser curada do câncer. O mais importante é você estar na presença de Deus, porque se Ele te chamar, você está pronto. No dia 3 de outubro, há 2 anos atrás, Jesus levou ela, eu fiz o seu cerimonial fúnebre. Eu sei do que eu estou falando. Você liga hoje o seu rádio, a sua televisão, as pessoas estão brincando com a boa fé das pessoas. Nós precisamos ter uma fé equilibrada. Deus é Deus que faz milagres, mas nós precisamos ter maturidade. Como foi cantado aqui, se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele não deixa de ser Deus. Esta é a fé verdadeira num Deus Todo-Poderoso. Mas deixa eu meditar com vocês como é que esta fé manifesta hoje. Eu acho que o que mais você tem interesse aqui é nisso. Como é que esta maravilha, como é que o milagre pode manifestar literalmente aqui, biblicamente falando. Então vamos meditar nisso. Como é que o milagre
manifesta hoje nos nossos dias odiernos. O milagre se manifesta pela forma como nós vemos as coisas. Sabe como você pode sair daqui diferente? Vai depender da maneira que você está vendo as coisas. Como é que você está vendo a sua vida nesta noite? De que maneira você está vendo a situação circunstancial que você está vivendo? A Bíblia vai dizer que quando Deus viu a multidão, diz literalmente assim, Mateus capítulo 14, versículo 14, diz bem assim: Deus, quando viu a multidão, ele se encheu-se de íntima compaixão. Aí o Espírito Santo já ministra para mim um princípio aqui: milagre precisa ter compaixão. Milagre precisa mexer com o coração de Deus. Milagre, Deus, o nosso Deus não é um Deus milagreiro, um Deus que faz show. O mesmo Deus que livrou Pedro de uma prisão, foi o mesmo Deus que autorizou matar João Batista, decapitado, e também Tiago também foi morto. Não dá para entender a mente de Deus. Cabe a nós crer nele e ver na perspectiva daquilo que Deus quer fazer. Vamos meditar um pouquinho naquilo que nós lemos aqui. Como é que os discípulos estavam vendo aquela multidão naquele tempo? Como é que eles estavam vendo? Qual era a leitura dos discípulos em relação àquela grande multidão que afluíam atrás de Jesus? Para os discípulos, aquela multidão era uma massa. Era simplesmente Manuel, José, Maria. Ninguém tinha o seu endereço, ninguém tinha intimidade, não tinha relacionamento. A multidão olhou, ou melhor, os discípulos olhou para aquela multidão e viu ela como um peso, como um embaraço, como um problema. Jesus viu aquela multidão com grande potencial de realizar o grande milagre da multiplicação dos pães. Só existe dois caminhos quando nós estamos vivendo um momento difícil. Ou nós temos a perspectiva de Deus, ou nós temos a perspectiva humana. Por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Qual é a perspectiva que você está inserido nesta noite? É impressionante a gente que é pastor, a irmã que é missionária, a pastor Kep que é pastor, a André que é um seminarista, um obreiro do Senhor. As pessoas chegam para a gente para falar um fato. Ele não termina de completar o fato, ele já está derrotado. Ele já assimilou. Ele já admitiu. Ele nem quis saber como é que Deus vai falar ou vai fazer. Ele disse: pastor Wilson, a minha vida está destruída. Pastor Wilson, para mim não tem jeito. Eu convivi isso essa semana. O irmão chegou para mim e disse: pastor Wilson, eu estou desesperado. Não é assim que as pessoas fazem. Sim, você está desesperado, mas a última palavra não é sua. A última palavra não é do médico. A última palavra é a de Deus. Enquanto os discípulos estão vendo problema, Deus está vendo um milagre. Enquanto os discípulos estão vendo o embaraço, Jesus está vendo uma grande oportunidade de anunciar o seu reino, pregar a palavra, ensinar e fazer e realizar um grande milagre para a glória do seu nome. Segundo, para a gente ver os milagres hoje, depende da forma como nós reagimos aos desafios. Toda palavra, toda ação tem que ter uma reação.
Toda vez que uma pessoa fala alguém, por exemplo, a pessoa chega, pastor Inácio, boa noite. O que o senhor responde? Boa noite, natural. Bom dia, você diz o quê? Bom dia. Tudo vai depender da maneira que você responde. Tudo vai depender da sua leitura. Irmãos, olhe comigo, por favor, no versículo 7 e 8 de João. Veja aí, por favor, como foi que os discípulos reagiram diante daquela proposta de Jesus. Jesus disse assim: onde nós compraremos pães? Como foi que os discípulos reagiram? Lá no capítulo 14, de Mateus, vai dizer assim: Jesus, a hora é avançada, o lugar é inóspito, o lugar não é habitável. Quer saber uma coisa? Ô Jesus, manda esse povo tudo embora. Jesus, não vai adiantar nada mesmo. Aí tem lá o nosso irmão Felipe, né? Nosso irmão Felipe já dá um outro tipo de reação. Felipe vai dizer assim: Senhor, olha, eu estive fazendo as contas, eu peguei uma calculadora e cheguei a uma conclusão, que eu sou bom de economia, eu sou um planejador, eu sou um economista. Se nós tivéssemos 200 dinheiro, não era suficiente ainda para comprar pão para todo mundo. O outro chegou, disse: Senhor, eu tenho aqui uma palavra. O André lá disse: olha, Senhor, eu estive fazendo um levantamento no meio da multidão toda, que a Bíblia diz que era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então eu posso deduzir que era no mínimo 20.000 pessoas, para não errar. 5.000 homens, 5.000 mulheres, são 10.000. Cada mãe com 2 crianças, 20.000, para ser modesto. Nós fizemos um levantamento lá, e nós conseguimos lá, Senhor, 5 pães e 2 peixes. Mas ele mesmo disse assim: mas o que é isto para o tamanho do desafio ou da demanda que nós temos? Dá uma olhadinha para cá, por favor, por gentileza. Como você está vivendo nessa noite? Talvez seu corpo está aqui, mas sua mente está longe. Talvez você está aqui e você diz aí na sua mente: pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe que eu não estou dormindo, estou sem conseguir dormir. Eu não tenho mais paz, não tenho alegria. Como é que você vai fazer nesta noite para ver o seu milagre acontecer na sua vida? O mais importante é descobrir o que Deus quer na sua vida. Existe um versículo, irmão, que a gente fala de cor e salteado, mas nós não entendemos ele ainda. Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. A gente acha muito bonito esse versículo, a gente ler ou recitar para o outro. Alguém disse para mim que quando a circunstância estiver adversa, não olhe para baixo, não olhe para você, olhe para Ele e pergunte a Ele o que Ele quer fazer na sua vida e fazer também através dessa circunstância que você está vivendo. Jesus queria realizar um milagre. Jesus disse: gente, dá uma olhadinha aí, vê o que é que vocês têm aí. E de ver o que vocês têm. Acharam somente 5 pães e 2 peixes. E eles mesmos dizem: Jesus, não adianta, isso é uma coisa absurda. Não tem como pensar o que vale esse tão pouco para aquilo que nós precisamos. E aí tem um princípio espiritual: Deus trabalha em cima daquilo que você já tem, para fazer aquilo que você ainda precisa. Vocês se lembram quando vieram 3 nações, 2 Crônicas, capítulo 20, 3 nações contra
a tribo de Judá e ao rei Josafá? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz assim, que Josafá clama a Deus e diz: Deus, nós não sabemos o que fazemos, nós não temos ideia do que vamos fazer, porque é uma multidão que vem contra nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio na boca de um profeta e diz assim: coloca o meu povo em pé em adoração, porque eu vou prover o milagre. Aí vai os doidos, os crentes doidos, fanáticos, ficaram de pé e começaram a adorar. Diz a Bíblia que quando começaram a adorar, Deus fez o milagre na vida de uma nação. Tudo que o diabo quer é que quando nós estivermos num momento difícil ou adverso, é que a gente se desfaleça, desanime, e muitas vezes até murmure contra Deus, dizendo: Deus não me ouve, Deus não se importa comigo, Deus não quer nada comigo. O Espírito de Deus te manda te dizer nesta noite: Ele quer fazer grandes obras na sua vida, muito mais do que você pensa. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus está trabalhando de uma maneira grandiosa, maravilhosa, que nós só vamos entender daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu já cheguei a momentos da minha vida de não conseguir abrir a boca, porque não tinha o que falar. Aí eu fui orar um pouquinho, e tinha um irmão ao meu lado, orando. E naquela angústia terrível, eu parei de orar um pouco e fiz o que muito crente gosta de fazer. E comecei a ouvir a oração daquele irmão. Sabe como é que ele fazia? Olhe para cá, por favor. Só fazia assim. Eu fui tomado pelo Espírito de Deus. Disse: meu Deus, como eu sou ruim, eu acho que a minha luta é a maior, mas ele não consegue nem exprimir nenhuma palavra, só geme. O gemido dele me consolou, e o Espírito Santo visitou ele, me visitou, e o Senhor nos deu grande vitória, porque nós não olhamos para a situação, nós olhamos para aquele que pode resolver todas as coisas. Como o milagre de Deus pode nos alcançar? Primeiro, pela forma que vemos. Segundo, pela forma que reagimos. Terceiro, pela forma como usamos o que temos recebido. Marcos 6, versículo 38 diz: e ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. Mateus 14, 16. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai vós de comer. Irmãos, eu fiquei um tempão nesse versículo aqui. Não parece uma coisa sem sentido? As coisas de Deus é espiritual, não dá para entender racionalmente. Parece que Jesus tinha ficado doido. Jesus vai, vira para os discípulos e diz assim: você vai lá e dá comida para ele. Mas Jesus, eu estou te falando que nós não temos nada, só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus, eu não perguntei. Você vai lá e dê comida àquele que tem fome. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Aquilo que Deus ministrou no coração de Paulo: a minha graça te basta. Eu uso a autoridade da palavra de Deus nesta noite e o nome dele para te dizer que há jeito sim para a sua vida. Eu uso a autoridade do nome de Jesus e vou contra o inferno no nome de Jesus, para te dizer que há socorro sim. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te socorrer, porque Ele disse: a mim e a você, dê de comer a eles. Aqui tem uma coisa linda, irmãos. Como é que eu vou dar do pouco que eu tenho? Mas não foi isso que aconteceu com o profeta?
E a mulher? A mulher disse, mas profeta, eu só tenho comida para mim e meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Ele disse, não, você não vai comer. Você vai fazer primeiro o bolo para mim. Você me dá o bolo para mim, porque assim diz o Senhor, não faltará azeite na panela. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Se você acreditar na palavra dEle, e você pegar essa pequenina fé que você tem dentro de você, gerado pela palavra e pelo Espírito Santo, e você colocar na presença dEle, Ele vai multiplicar a sua fé. Você vai ter experiências gloriosas com Deus, mesmo sem entender. Ele vai fazer coisas grandes por você. Dai voz de comer. Como os milagres manifestam, pela forma como vemos, pela forma como reagimos, pela forma como usamos o que temos recebido, pela forma como obedecemos às suas ordens. Irmãos, tem coisa que Deus manda fazer que não é complicado. É por isso que é gostoso ser crente. Desculpa a minha veemência, viu? Eu fico meio inflamado. É gostoso, irmãos, Deus confunde o homem mais sábio. Por isso que a Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Nesta noite de quinta-feira, você que está aqui me ouvindo, ou mesmo que está ouvindo pela internet ou pelo YouTube, talvez você esteja no pior dia da sua vida, e Deus está mandando te dizer que há socorro para você. Ele pode fazer coisas grandes na sua vida. Mas tem uma coisa, você precisa obedecer. Irmãos, pense comigo, por favor, olha a cena, olha o cenário. 20.000 pessoas sentadas. Chega para Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. Não parece uma coisa de maluco? Não parece uma coisa de doido? Agora eu pergunto, o milagre aconteceu sim ou não? O milagre aconteceu sim ou não? Então, você não vai ver o milagre aqui se você não crer. E você não obedecer. Mas se você crer, e você obedecer, e for a vontade de Deus, chegou o dia, chegou a hora, seu milagre vai contigo para a sua casa. Você crê nisso? Você crê? Então, para terminar, como é que o milagre manifesta hoje? Pela forma que vemos, pela forma que reagimos, pela forma que usamos o que temos recebido, pela forma como obedecemos e pela forma como cremos no poder de Deus. Aqui tem outra coisa linda. Chega os pães e os 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus olha para o céu e dá graças. Pastor Kepler, por favor, vem aqui, por gentileza. Olha que coisa linda aqui. Já estou terminando. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2, olha a minha mão. 5 pães e 2 peixes. E Jesus faz o quê? Jesus passa para os discípulos. E agora o pastor pega aqui e passa na mão daquele diácono ali. O que você recebeu? Vá, meu querido, põe na mão dele lá. Põe na mão dele. Fique de pé, meu querido. Fica em pé, recebe aí. Recebeu? Agora pega da sua mão e entrega na mão desse irmão aqui o que Deus deu. Vá. Isso. Agora pega o senhor e leva lá para o irmão André, o seminarista André. Leva lá na mão dele, por favor. Entrega lá o que Jesus mandou. Irmãos, qual é a mensagem que está implícita aqui? Aqui tem uma coisa linda. Aqui tem uma coisa bela. A Bíblia diz assim, que Deus colocou o tesouro dele num vaso de barro. Agora eu te pergunto, colocar tesouro no vaso de barro é coisa de gente inteligente ou gente burra? Me responde. Como é que a pessoa coloca tesouro no vaso de barro? Não, coloca na Suíça, não é? No Banco Central, no Banco do Brasil. Mas Deus não fez assim. Deus colocou tesouro, a excelência que ele tinha, que é o Espírito Santo, onde? Colocou num vaso de barro. E aí, quando ele colocou aquele tesouro, ele disse, olha, agora é o seguinte, você é um tesouro
Você recebeu um tesouro que está dentro do vaso de barro, que é seu corpo. Você sai agora pelo mundo e vai agora distribuindo as minhas bênçãos. Você vai distribuindo, você recebe a bênção minha e você distribui para o outro. Você recebe, você distribui. Você recebe, você distribui. Você recebe, você distribui. Você recebe, você distribui. O nome dele é glorificado. Você fica alegre, você fica edificado. A pessoa é curada, a pessoa é liberta, a pessoa é salva, porque você recebeu. E recebeu de quem? Dele. E se, irmãos, pega os pães, corta os pães, passa na sua mão, você passa na mão do outro, passa na mão do outro. Lá no final diz a Bíblia assim: todo mundo comeu para se fartar. E ainda, o que aconteceu? Diz a Bíblia que sobrou 12 cestos. 12 cestos de resto de pão. Sabe o que Deus está dizendo? Você dá para ele 5 pães e 2 peixes, e ele te dá sobejamente. Eu quero orar por você aqui nesta noite. Onde estão as pessoas que Deus falou de uma maneira muito especial, e você de maneira equilibrada, como eu disse no começo da palavra, disse sim, pastor, eu creio que hoje é o meu dia, e eu vim buscar a minha bênção, eu vim receber a graça de Deus, eu vim receber o renovo, eu vim receber a cura, eu vim receber a minha vitória, e eu vou chamar a existência as coisas que ainda não existem. Isso é fé. Você quer orar comigo? Se você quer, não fica aí, pelo amor de Deus, vem logo para cá. Corra, 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 corra. Rápido, 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 rápido. Enquanto você está vindo, vem orando, vem glorificando, vem exaltando. Não sou eu que vou te dar a vitória. Quem te dá a vitória é o dono da palavra. Nós só somos instrumentos de Deus. E hoje é uma noite especial. Deus está falando para você de maneira diferente. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Comece a orar onde você está. Se você entendeu essa mensagem, se você está entendendo, que muitas vezes ela devaga, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu creio que o Senhor pode me surpreender nesta semana. Eu creio que o Senhor pode fazer coisas grandes na minha vida. Repreende aí na sua mente, no seu coração, a incredulidade. Repreende no nome de Jesus. Mande embora toda a dúvida do seu coração e receba de Deus da parte dele, uma unção poderosa na sua vida, uma unção de cura, uma unção de vitória, uma unção de renovo. Receba nesta noite. Pai querido, mais uma vez, nós oramos agora, Senhor, baseado na Tua palavra, e, ó Deus amado, alicerçado sobre a Tua palavra, nós te pedimos agora, toque cada um de nós, Senhor, de uma maneira especial, personalizada, de uma maneira gloriosa. Visita o nosso coração, tira, Senhor, toda dúvida, tira todas as dúvidas, injeta fé, injeta vida, injeta alegria, injeta, Senhor, sentido de vida. Senhor, existem pessoas aqui nesta noite que estão desanimadas, desfalecidas, mas o Senhor pode fazer coisas grandes e maravilhosas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fala, Pai, em nome do Senhor. Amém.